Olá, aqui é Jana Viana, no programa Fortalecendo a Conexão, diretamente da Rádio Web Conexão Litoral. Então, como é que passaram essa semana? Gente, os 4 últimos programas foram muito assim em relação a você, né? Ao teu autocuidado, à tua autoestima, a tua autorresponsabilidade, autoconhecimento, né? Tudo muito voltado para quem você é e como se cuidar. Mas agora a gente vai começar com um novo caminho, vamos dizer assim. Nós vamos fazer uma nova série. Essa série agora, que começa hoje, é a série Caminhos. E vai ser Caminhos da Liberdade. Por que o de hoje? Por quê? Porque a gente vai conversar um pouco sobre o que é a liberdade, né? Acho que a liberdade varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que se a gente fosse tentar encontrar uma forma de definir, assim, no geral, eu acho que liberdade seria você poder fazer as suas escolhas. E poder fazer as suas escolhas, mais do que poder escolher, você escolher o que você realmente acredita, viver o que você realmente acredita. Acho que isso é ser livre, né? Quando você consegue estar em acordo com o seu coração, com o que você pensa, sente e faz, está tudo dentro da mesma linha. E dentro dessa ideia, né, de trilhar esse caminho de sintonia, eu vou começar a trazer para vocês 2 coisas. Pelo menos eu vou tentar trazer para vocês formas de cura de uma forma mais natural, de conexão com a natureza, de encontrar a tua saúde física, mental, energética, de uma forma o mais natural possível, mais dentro da natureza possível. Porque quando a gente se alinha com a natureza, é a forma mais prática da gente se alinhar com a nossa essência. Porque somos feitos de natureza, né? A nossa essência é a natureza. Todos fazemos parte. Toda a natureza e a gente faz parte da mesma essência. Então, quando a gente consegue fazer nossas escolhas o mais próximo da natureza possível, a gente consegue estar mais perto, mais em sintonia com a nossa essência, com o nosso ser. Então, eu vou trazer ideias para vocês, vou pesquisar. Algumas coisas eu já aplico, outras eu vou pesquisar e vou trazer. Inclusive, mandem e-mail com sugestões, alguma coisa que vocês queiram conhecer, algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento, algum tipo de fórmula da natureza que ajude a melhorar nossa saúde, né? E que eu pesquiso para vocês e trago profissionais que possam falar sobre isso e tudo.
Então, uma das coisas é essa. A outra é a liberdade financeira. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer, dentro da medida do possível, eu vou tentar trazer de vez em quando pessoas que trabalhem com coisas que possam dar ideias a vocês, de vocês poderem vir a trabalhar com isso também. Então é só para que vocês... por isso o nome da série é Caminhos da Liberdade, né? Vão ser caminhos que eu vou trazer para vocês. E aí, trilhar ou não, seguir por ele ou não, vai caber unicamente a vocês escolher. Mas quando a gente sabe, pelo menos um pouco do que é aquele caminho, fica mais fácil, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe quais são as possibilidades, a gente nasce dentro de uma situação, cresce dentro daquela situação em que a gente só vê aqueles caminhos que as pessoas que nos rodeiam trilham, né? E quando, às vezes a gente não chega nem a conhecer, muitas vezes a gente nem chega a conhecer algumas possibilidades, e outras, quando a gente ouve falar, não há uma ressonância com o nosso círculo de amizade, de família e de trabalho e tal. E aí a gente acaba nem se aprofundando, nem buscando saber um pouco mais. Então é isso, nessa nova série eu vou tentar trazer para vocês opções de caminhos, tanto em cura, né? E aí cura, quando eu falo cura, gente, por favor, não estou prometendo a cura física de ninguém. Eu estou prometendo a possibilidade de harmonização do teu corpo, mente e espírito, né? E quando a doença aparece, 99% das vezes é por uma questão de desequilíbrio de um desses corpos, né? Então, a gente chama de cura porque mesmo que não aconteça a cura total daquela doença, barra efeito, né, barra sintoma, consequência, pelo menos a gente está gerando a harmonização e a possibilidade daquilo não evoluir e talvez, dependendo né, em que momento que está, da gravidade que está, do nosso caminho de vida também, do nosso que nós definimos para a nossa vida também, e do que a gente vai se propor a fazer ou não daí para frente, é uma possibilidade de cura, sim, mas é uma possibilidade. Então, eu vou trazer para vocês possibilidades de caminhos com possibilidade de cura em vários níveis e caminhos de trabalho, né? Possibilidades de trabalho que muitas vezes a gente nem chega a conhecer ou se ouve falar, não acredita que é possível alguém estar bem naquilo ali. E é sempre legal a gente ouvir alguém mais pertinho falar, né? Sobre a experiência deles. Então, hoje a gente vai, no segundo bloco, conversar um pouco sobre aromaterapia. Eu sou aromaterapeuta também, é uma das terapias que eu aprendi quando comecei a me desenvolver na parte de terapia holística. E eu vou conversar um pouco com vocês sobre o que é a aromaterapia, como que ela funciona. Eu vou conversar o que eu sinto nela, como é que eu trabalho com ela. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre a aromaterapia.
Isso vai ser no segundo bloco. E no terceiro bloco eu vou trazer para vocês uma pessoa que trabalha ativamente dentro desse caminho. E que vai poder falar para vocês não só sobre o efeito da aromaterapia na vida, vamos dizer assim, de saúde física, mental e espiritual dela, como também na parte financeira, né, no caminho financeiro que ela escolheu. E é isso. Agora eu vou dar um intervalinho para entrar com uma música. Como sempre, né? Vamos sempre dentro dessa ideia. Eu trago uma música para vocês refletirem, curtirem a música, óbvio, tem que ser, primeira coisa, ela tem que ser bonita, gostosa de ouvir. E ela tem que ter um sentido forte, né? Uma letra que tenha a ver com o assunto que a gente vai tratar e que tenha a ver com a evolução, com o crescimento, que a letra dela possa sugerir, trazer de alguma forma, remeter a gente a isso. E a música de hoje, nossa, a música de hoje, não vou nem falar. Escutem aí. Ela não é muito tocada, mas ela toca o coração. Então, aproveita, relaxa, ouve e daqui a pouco a gente volta. Olá, meninos e meninas! E aí, o que acharam da música? Gostaram? Eu vou falar só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, da letra, né? Só para vocês terem uma noção. Essa letra fala muito sobre a procura da liberdade, né? E o quanto isso foi importante para ele, que ele era capaz de dar tudo que tinha, né? Então ele fala assim, para encontrá-la me custou tudo que eu tinha, né? E ao encontrá-la pode tirar tudo que eu tenho, mas ele quer a liberdade. Então, eu acho assim, pode parecer batido, mas para mim é muito importante a liberdade, porque Deus deu pra gente a liberdade, né? A partir da oportunidade da gente ter o livre-arbítrio. Então, se Ele nos deu isso, mesmo sabendo que a gente poderia criar todo esse caos que a gente criou no mundo, eu acredito que é porque é muito importante para o nosso crescimento que a gente viva dentro da oportunidade de ser livre, né? De pensar e de escolher de acordo com o que acredita, de acordo com o seu coração. E o quanto a gente vai acertar ou errar nas nossas escolhas vai ter a ver com o princípio principal do programa, que é de acordo com o nível de conexão que a gente tem com a nossa essência, com a nossa parte divina. É isso. Então agora, vocês já escutaram a música, já entenderam um pouquinho do que ela trata. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu conheci, acho que não sei se eu já falei aqui, mas eu conheci a terapia holística porque meu filho mais novo, ele, depois de passar, a gente passou por muita coisa, né? O falecimento da minha filha, a separação do pai dele, depois o falecimento da minha filha, que é a irmã dele, depois
nossa mudança de casa, de cidade, isso tudo foi bastante desgastante para ele. Mudou de escola, amigos e tal, isso bem novinho, né? Isso tudo começou a acontecer quando ele tinha 5, 6 anos. Então, quando começou a entrar na adolescência, que também já é um período que traz uma certa instabilidade, né? Então, tudo isso culminou ali por 12 anos. Ele começou a apresentar alguns sintomas de ansiedade, mas a nível, assim, bastante forte, assim, né? A ponto de sentir muita dor no peito, né? Sentir, ter sonambulismo, né? E realmente ficar mal. E até o ponto que eu tive que procurar médico, e aí ele teve que começar a tomar medicamento e tal. E quando eu via que nível eu estava, eu falei, não quero isso para o meu filho, né? Não, eu vou tentar, até entrei com medicamento para resolver de imediato a situação, mas fui para ter mais calma, para ter mais tempo, para buscar outras alternativas. E foi aí que eu encontrei o Reiki nessa busca e me tornei fã do Reiki, né? O Reiki, a gente começou a tratar ele com o Reiki e ele teve uma resposta muito rápida, imediata, assim, com a terapia do Reiki. E dali também a gente conheceu a aromaterapia com a lavanda, né? Ele foi indicado lavanda para ele também. E a gente começou a utilizar as técnicas das terapias. E eu resolvi, como eu vi o resultado nele, e eu já era uma pessoa que eu trabalhava com desenvolvimento pessoal, eu já tinha trabalhado com recursos humanos durante toda a minha vida. Depois, quando eu comecei a entrar para nível de gerência, eu comecei a estudar a parte de coach, me formei como coach, e eu senti que faltava alguma coisa, que só o coach não dava resultado se a gente tivesse uma pessoa com um pouco mais de problema. Então, eu fui, com essa situação do meu filho, eu acabei conhecendo a terapia holística e aí me apaixonei e fui estudar terapia holística. E entre elas, já que ele também começou a usar a lavanda, eu fui estudar aromaterapia. E o que eu vi, né? Assim, eu me apaixonei porque eu acho, assim, para mim, cheiro é uma coisa muito que tem uma resposta muito rápida, né? Quando você sente um cheiro, aquilo pode te trazer lembranças muito rapidamente. O cheiro, o olfato é algo que é muito... a gente é muito sensível a ele. E aí eu fui pesquisar. Só que, assim, existe uma coisa que a gente tem que ter cuidado com a aromaterapia, que é a qualidade dos óleos essenciais. Né? A aromaterapia ela vai trabalhar com os óleos essenciais e eles são produtos extremamente caros, assim, caros, que eu digo assim, não é uma coisa barata, porque é necessário, primeiro, respeitar a origem daquela planta. Você não pode plantar ela em um local. Se você plantar ela aqui no Brasil e a origem dela for, por exemplo, na África, o resultado daquele óleo que vai ser retirado dessa planta não vai ser o mesmo do que se ela tivesse sido
extraída na terra de origem dela. A outra coisa é a questão do solo. Então, o solo tem que estar muito puro. Então, são cuidados que vão fazer toda a diferença no resultado do tratamento. E então, para você usar a aromaterapia, o que eu entendi conforme eu fui estudando é que era uma coisa que você tinha que ter muita responsabilidade na origem daquele óleo que você está utilizando, né? Você tem que ter muita confiança, porque ele é uma coisa muito forte. Às vezes as pessoas acham assim, é natural, então posso usar que não vai fazer nenhum efeito colateral. Não é assim, né? Para ser natural não quer dizer que não tem efeito. Ele tem efeito. E se ele não for bem administrado, se ele não for bem, no caso do óleo, se ele não for bem feito, extraído, manipulado, o efeito dele pode não ser o que você está buscando. Então, logo no início do estudo, eu percebi a necessidade de trabalhar com óleos de extrema qualidade, para que você possa realmente ter confiança, tranquilidade de que aquilo que você está receitando vai realmente te dar o resultado que você quer para aquela pessoa, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar e encontrei a empresa doTERRA, que é uma empresa americana, mas que se espalhou aí pelo mundo, veio para cá para o Brasil, acho que foi até perto da época que eu comecei a estudar aromaterapia, que eu comecei a estudar em 2017, se não me engano, a doTERRA chegou aqui em 2016, por aí. E, assim, eu vou ser sincera com vocês que não foi o caminho que eu achei mais fácil de trabalhar, assim, integralmente, né? Eu me identifiquei mais, eu aprendi várias técnicas de terapia holística e eu me identifiquei mais com as técnicas energéticas, como o Reiki, como as barras de Axis, o facelift, o próprio Qigong, que é uma técnica corporal, né, de energia, que busca a energia do universo através de posturas físicas, quase como uma meditação. Vocês já devem ter visto alguma coisa, em algum momento eu já devo ter falado sobre isso, e também tem muito no meu canal, eu faço lives diariamente ensinando sobre o Qigong, mas hoje não é o assunto do dia. Então, se deixar, eu começo a falar disso. Então, assim, eu acabei me identificando mais com essas técnicas. E como não dá para você abraçar tudo e trabalhar com tudo direto, eu acabei optando por trabalhar mais com essas, em detrimento de focar demais na aromaterapia. Mas conheço, sou aromaterapeuta, amo, só não é o que eu trabalho no dia a dia direto. Por isso eu chamei a Dulce, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, no próximo bloco. Porque ela tem vivido isso de manhã até de noite. Acho que até sonha com isso. Então, ela vai poder falar com mais intensidade sobre esse assunto. De qualquer forma, a aromaterapia é fantástica. E quem se identificar com ela vai ter muito resultado. Eu mesma uso muito, principalmente em mim e na minha família. Eu gosto muito de usar a aromaterapia para fazer
fazer sinergia, que é quando você pega um óleo carreador, que é um óleo vegetal, por exemplo, óleo de amêndoa, óleo de uva, óleo de coco, eu uso muito óleo de coco, e você mistura as essências, né, as essências, o óleo essencial puro ali, as gotinhas do que você quer trabalhar, dependendo do resultado que você quer conseguir. Então, eu tenho um que é específico para trabalhar a parte muscular, porque meu filho é atleta e vive né, tendo aquelas coisas de jogar e se machucar e tal. Então, ele sempre tem a pomada dele que eu fiz, que ele usa em casa. Eu tenho uma série de óleos que eu utilizo no difusor para trabalhar a parte de respiração, para trabalhar as emoções, né? Eu gosto muito do limão. O limão é um dos óleos que eu utilizo muito para beber. Eu coloco ele na água, né? É muito assim forte, então eu coloco uma gotinha em meio litro d'água e aquilo já dá um sabor maravilhoso. Eu gosto muito de usar também o peppermint, que é um óleo de menta, né, com pimenta também. E ele te dá uma vitalidade muito grande, então eu adoro usar ele no café, que é uma coisa que faz uma bomba de energia, assim, e que te dá... Não tem como ficar para baixo quando você toma aquilo. É imediato a ativação, a vitalidade que surge com ele. E eu poderia falar sobre as propriedades de cada óleo aqui um dia inteiro, porque tem muita coisa. Tem óleo para trabalhar tudo que você precisar, sabe, que você quiser desenvolver em você ou na tua família, você pode entrar com óleo e trabalhar, né? Então, aos poucos, você começa a substituir todo tipo de medicamento pelos óleos. Então, às vezes a gente fica anos tomando um medicamento que normalmente vai acabar prejudicando em outro ponto, né, em outra área da tua vida, em outro ponto do teu corpo, vai te dar um efeito colateral, mas você fica tomando porque você tem aquele problema. Já com o óleo essencial, você consegue substituir esse remédio sem criar um efeito colateral, né? Quando você escolhe bem a origem desse óleo, né? A qualidade desse óleo, e quando você estuda bem quais são os óleos que você deve usar para aquele determinado problema. Uma outra coisa também é a forma de utilizar, né? Então, os óleos essenciais você pode usar no difusor, você pode usar passar na pele, tipo na sola do pé, é bem rápido para que se espalhe pelo teu corpo, que tenha um efeito desejado no teu corpo. No pulso, né? Em algumas situações você pode passar, tem óleo que é mais forte, ou dependendo da pele da pessoa, talvez não possa passar diretamente, talvez tenha que usar diluído em óleo vegetal, mas de qualquer forma há a possibilidade de se passar na pele. E alguns óleos essenciais, e aí mais importante ainda, a qualidade dele, pode ser ingerido. Tanto que tem algumas pessoas que utilizam já na elaboração até de alimentos, né? No outro dia eu provei um doce maravilhoso, um brigadeiro com peppermint, ficou fantástico. Então as pessoas já estão utilizando também na culinária. E é muito bom, né? Muito bom, extremamente saudável, extremamente natural e que vai levar a tua vida para um outro patamar. Mas eu não vou ficar conversando muito sobre isso, não. Durante a semana que vem, eu acho, ou na outra,
eu e a Dulce devemos fazer uma live onde a gente vai falar mais especificamente sobre alguns óleos, né, em relação a certas questões, porque é tanta coisa. Se a gente for falar sobre todos, não dá. A gente ia ficar chato. Então, eu gosto de falar assim, tal problema, então a gente vai conversar quais os óleos e de que forma eles podem te ajudar. E isso aí eu quero que vocês acompanhem pelas nossas redes sociais, tá? Inclusive, anota a minha rede social aí, o Instagram é @janaviana_oficial, tá certo? Agora vamos dar um intervalinho pra gente esticar as perninhas, beber uma água e os patrocinadores poderem também serem ouvidos. Vamos lá? Vai aí, Clau. Oi, Dulce. E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre aromaterapia, sobre os óleos essenciais, sobre a doTERRA, sobre todo esse universo que você agora domina, que você entrou nele e que está aí sendo muito feliz e fazendo muitas pessoas também felizes, realizadas e principalmente com uma vida mais saudável, mais natural, né? Então eu quero te perguntar primeiro, quero começar primeiro a entender o seguinte: como é que os óleos essenciais entraram na tua vida? Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho. Oi, Jana. Nossa, que prazer estar aqui, que prazer poder compartilhar com as outras pessoas os resultados que a gente teve com doTERRA, que a minha família teve com doTERRA, e poder levar isso adiante é muito gratificante, porque essa empresa realmente transforma a nossa vida, transforma a nossa saúde física, transforma a nossa saúde emocional, transforma a nossa vida financeira também. E eu fiz disso, né, a minha missão, em levar isso adiante para o máximo de pessoas que eu conseguir. E tu está me dando uma grande oportunidade de levar isso adiante. Bom, o meu primeiro contato com a doTERRA foi através do óleo de lavanda. Foi por causa de uma necessidade da minha filha que eu conheci a doTERRA. A Isadora, com 12 anos, começou a ter ansiedade, começou a ter crises de ansiedade. Nós, morávamos na época no Rio Grande do Sul. Por 1 ano e meio, ela fez então um tratamento com remédios, fez acompanhamento com psicólogos, psiquiatra. E quando a gente se mudou para Santa Catarina, ela continuou por mais 6 meses esse tratamento. E no ano passado, quando veio a pandemia, em abril, ela voltou a ter fortes crises de ansiedade. Eu não queria mais que ela tivesse tomando remédios, não queria mais passar por tudo aquilo que a gente tinha passado. Então, eu, como na época era representante de produtos para salão de beleza, a Tânia, uma cliente e amiga minha, consultora da doTERRA, me falou dos óleos essenciais. Eu, Jana, de verdade, não acreditei. Eu disse, capaz que, a Isadora usando 1, 2 gotinhas de óleo essencial vai melhorar a ansiedade. Não tinha nenhum conhecimento sobre óleos essenciais. Isso para mim era totalmente fora, assim, da minha realidade. Não usava. E achei que fosse, só cheirinho. Não sabia que eles tinham realmente um grau terapêutico tão grande. A Tânia, por ser minha amiga, ela disse, Dulce, usa, Dulce. Isso aqui vai ajudar a Isadora. Eu tô te afirmando que vai ajudar. E então, eu decidi tentar. Eu disse, bom, não custa nada eu tentar, não custa nada eu conhecer, já que eu não quero dar um medicamento para a Isadora, qual é a outra alternativa que eu tenho? Então eu vou me abrir para esse produto,
Eu vou me permitir conhecer. E levei o óleo essencial de lavanda para casa. E aí, assim, ó, doTERRA virou o grande amor da minha vida, né? Porque ajudou muito o grande amor da minha vida, que é a Isadora. E fui conhecendo outros óleos. Então, assim, ó, doTERRA passou a fazer parte de mim. Eu ainda não fazia parte de doTERRA, mas doTERRA passou a fazer parte de mim por causa do resultado que deu na ansiedade da minha filha. Então, assim, como diz a Tânia, não é simpatia, basta usar, tu não precisa nem acreditar no produto, basta usar. Os resultados são cientificamente comprovados, Dulce. Então, permita-se conhecer isso. E minha mãe foi usando outros produtos, que eu vou falar também mais adiante. Mas, assim, o meu amor por doTERRA começou com um óleo essencial de lavanda, nesse processo, né, de melhora, de suporte na questão da ansiedade da minha filha, que tudo que a gente quer, né, é ver um filho bem. Então, eu me permiti conhecer e me apaixonei. Nossa, Dulce, isso que tu falou é muito importante porque a ansiedade é uma das coisas que mais está afetando a saúde, né, e a tranquilidade das pessoas atualmente. Até no outro dia eu estava falando com o pessoal assim, a ansiedade passou a ser considerado normal, porque todo mundo tem agora, né? Tu fala com uma pessoa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. E, e aí as pessoas começaram a achar que é normal ser ansioso, mas não é, né? Não é nada normal. Pode ser comum. Infelizmente, hoje, ter ansiedade, sentir ansiedade é comum, mas não é normal, né? E que bom que você conseguiu trazer a tranquilidade, trazer a saúde, o equilíbrio da tua filha de volta através da aromaterapia, né? Com o uso da lavanda, que é... Nossa, a lavanda é maravilhosa. Também utilizo muito ela, principalmente com meu filho, que também passou por uma crise de ansiedade, passou por uma fase bem complicada, muito parecido com a tua história, né? Também teve que usar remédio controlado e novinho, mais ou menos na faixa de idade que a tua filha teve, que a Isadora teve. E isso é muito ruim, né? É muito complicado. E eu também acabei entrando para a área de terapia holística justamente por conta disso. Mas aí tu ia falar agora da tua mãe. O que aconteceu? Tua mãe também tinha algum problema que conseguiu se restabelecer através da aromaterapia? O impacto que doTERRA trouxe na vida da minha mãe para a questão da ansiedade foi depois. A gente primeiro teve um impacto muito grande, né, que eu queria muito que a minha mãe abandonasse o omeprazol, né? Eu dizia para ela, mas por que tu tem que estar tomando isso todo dia, mãe? Isso aí, né, melhora o teu estômago hoje, mas depois, né, vai atacar outra parte do teu corpo. E ela só me dizia, né, mas eu não posso ficar sem, né? Como é que eu vou ficar com dor? Então, com o resultado que a gente teve, né, com a Isadora, eu fui lá na Tânia novamente e perguntei para ela se tinha algum para essa questão. Falei, né, que a minha mãe usava omeprazol diariamente. Falei da questão também da enfisema pulmonar, que a minha mãe tem. E falei que a minha mãe usava bombinha também diariamente. E a Tânia, então, me apresentou mais 2 óleos essenciais. Me apresentou o Zengest e disse, né, que era para a mãe botar 2 gotinhas em um copo de água de manhã e tomar o Zengest. E para a questão da enfisema pulmonar, ela me indicou o Brief, que era para minha mãe pingar 1 gota na mão de manhã, esfregar as mãos, fazer uma conchinha e cheirar. E fazer isso à noite também, 1 gota. Como eu vi o resultado, né, na Isadora, a minha crença no produto já passou a
a não ter mais, já não desconfiava mais do produto. Embora o processo fosse diferente, né? Eu disse, meu Deus, por uma questão pulmonar, assim, será que vai ser bom? Mas eu já estava aberta a conhecer. Então, eu levei para minha mãe esses 2 óleos que a Tânia recomendou. E Jana, meu Deus do céu, quando a minha mãe, em menos de uma semana, me disse que não estava mais usando o omeprazol, que realmente aquele produto, aquele óleo tinha funcionado, Jana, ali foi uma alegria assim, ó, que não tem tamanho, porque a bombinha, até assim, eu não achava tão, né, ruim ela usar, mas o omeprazol, aquilo me doía muito, ela ter que usar diariamente. Então, em menos de uma semana, a minha mãe abandonou o omeprazol e em menos de 2 semanas, a minha mãe abandonou a bombinha usando o Brief. Ali eu comecei a levar do Terra para mais pessoas, sabe? Eu passei a acreditar totalmente no produto por causa dos resultados que a gente teve e por ser um produto natural, eu comecei a compartilhar os meus resultados, compartilhar, né, o que a gente viveu e foi surpreendente. A minha mãe começou a usar também no ano passado. Até hoje, a minha mãe nunca mais tomou omeprazol e nunca mais fez o uso da bombinha. A respiração dela melhorou muito. Hoje eu ainda, né, falo com ela assim, mãe, e aí a bombinha? E ela, ai, minha filha, nunca mais, nem bombinha, nem omeprazol, nem sei, eu acho que até tem que botar fora aquilo porque já venceu, que ela, né, deixou ali guardado para não pôr fora, né? Mas com certeza aquilo já está vencido e a minha mãe venceu essas 2 questões aí, esses problemas de saúde dela. E foi assim, né, que a gente foi aos poucos conhecendo mais e mais sobre doTERRA e sobre os produtos, mas doTERRA só fazia parte da minha vida aí ainda. Eu ainda não fazia parte de doTERRA. Caramba, é impressionante, né? As pessoas não levam fé, acham que é bobagem, né, que algo da natureza não pode ter o poder da cura. Né? Só que esquecem que, assim, todos os remédios, quando quando se começou a fazer remédio, eles vinham da natureza, né? Eles vinham de uma essência de coisas da natureza. Aos poucos, pela pressa, pela necessidade de aumentar a produção e diminuir o custo e ter mais lucro, e também de não ir direto ao problema e sim aos sintomas, foram sendo acrescentadas outras histórias nos medicamentos e acabou que se perdeu, né? Tanto o hábito quanto se perdeu na qualidade, né? Porque acaba que usa para uma coisa e afeta a outra, né? Então resolve o teu problema, que é a tua queixa, mas porque é o que está sendo exposto, mas acaba prejudicando uma outra coisa que naquele momento talvez não se revele, mas futuramente acaba estourando. E aí você disse que a doTERRA estava na tua vida, né? Estava entrando na tua vida, mas você ainda não estava na doTERRA. E como é que você fez essa transição para a doTERRA? Como é que houve o casamento, né? Dulce e doTERRA, porque hoje a gente não consegue mais nem falar de Dulce sem lembrar da doTERRA, né? Como é que aconteceu isso? Bom, eu comecei a fazer parte de doTERRA quando o meu chão se abriu. Eu era representante de produtos para salão de beleza,
ganhava bem, estava na minha zona de conforto, só que a empresa me mandou uma mensagem perguntando, né, pedindo para eu pensar se eu queria continuar na empresa, que eles também iam pensar se me queriam na empresa. Então isso aí foi um sacode na minha vida e eu pensei assim, eu não posso deixar minha vida financeira na mão de outras pessoas. Então eu fui lá na Tânia, porque a Tânia, né, há 6 meses estava querendo me falar da oportunidade de doTERRA, mas eu não estava aberta e eu achei que fosse vendendo óleos. E eu não queria vender outra coisa, né? Eu já trabalhava com vendas. Então, nesse momento, eu me permiti conhecer, né, o que era essa oportunidade. E daí, Jana, eu que já amava os óleos essenciais, eu me apaixonei muito mais ainda pelo plano de carreira da empresa. Quando eu descobri que eu não precisaria vender nada, que eu não teria limite de ganhos, que eu teria a minha liberdade geográfica, a minha liberdade financeira, se eu optasse por passar a ter um estilo de vida saudável, usando os produtos, compartilhando os meus resultados e indicando, coisa que eu já fazia sem ganhar nada por isso, eu disse, meu Deus, é essa empresa que eu quero fazer parte, é essa empresa que eu quero trabalhar. Como assim? E como que acontece? Daí a Tânia, né, me mostrou todo o caminho, me mostrou ali os planos de compensação, os bônus que a empresa paga em dinheiro, e eu entrei assim, ó, com tudo nisso, por 6 meses também, de setembro até abril, 6 meses não, né, de setembro até abril, eu compartilhei, eu agreguei ao que eu fazia, né, e em abril eu me desliguei daí da empresa e passei a fazer doTERRA em tempo integral, a me dedicar totalmente a essa empresa, a essa causa, a essa missão, que já que estava transformando tanto a minha vida, né, então eu queria ganhar mais velocidade, eu queria ter mais tempo para me dedicar a isso e levar essa oportunidade adiante. Então, hoje, né, eu digo que eu vivo de doTERRA, eu vivo de fazer o bem, eu vivo de ajudar as pessoas, porque doTERRA realmente transformou tudo na minha vida. Não só a questão de saúde física e emocional, como também na parte financeira. Né? É aos poucos que a gente vai construindo, não é um processo rápido, mas é um processo simples de ser feito, e pelo amor que eu tinha pelos olhos, eu já fazia isso de forma natural mesmo, sem estar ganhando nada por isso, então eu passei a me dedicar mais a isso, e a minha vida financeira também tem se transformado, e a vida das pessoas que eu levo essa oportunidade adiante também tem se transformado, nos 3 quesitos, físico, emocional e financeiro, e isso é muito, muito, muito bom fazer parte desse movimento do bem de transformação na vida das pessoas. Nossa, Dulce, foi muito legal conversar com você. Você é apaixonada, a gente sente isso no teu olhar, na tua voz. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui, que não conhece ainda a doTERRA, vai ficar querendo conhecer. Eu sou suspeita de falar, eu amo os óleos essenciais, e a doTERRA, para mim, é uma empresa extremamente séria e competente, e que eu confio totalmente para usar, para recomendar os óleos. E eu queria assim que você deixasse só um recado, tá, para finalizar, para a gente fechar com chave de ouro nossa conversa, e uma rede social que as pessoas possam te encontrar com facilidade, para caso elas queiram tirar algumas dúvidas, conhecer melhor teu trabalho, para ter o depois daqui. Tu pode fazer isso? Nossa, Jana, eu que mais uma vez te agradeço essa oportunidade, e o recado que eu deixo para quem está ouvindo é: permita-se conhecer, abra-se para o novo. doTERRA veio realmente transformar a nossa vida em todos os aspectos.
E a minha página no Instagram é A Magia dos Olhos do Terra, né? Ou Dulcilene Olhos do Terra. E de coração, muito, muito obrigada. E eu pretendo, né, espero que essa mensagem alcance o máximo de pessoas e que eu consiga transformar a vida de todos eles também, assim como a do Terra tem transformado a minha. Gente, caros ouvintes da Rádio Web Conexão Litoral, que foi isso, hein? Que entrevista! Ela é assim um vulcão. Vocês precisam conhecê-la pessoalmente. E a música que ela pediu para colocar é muito forte, muito poderosa. E ela disse que é a música que toca o coração dela e que sempre que ela tá naqueles dias que a gente fica assim meio desanimada, ela ouve e isso reforça toda a fé dela. E a música é Escritor. A gente vai terminar com essa música. Inspirem-se. E semana que vem a gente continua com mais caminhos que a gente vai desbravar juntos. Beijão! Fui!